O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Eu estou acompanhado aqui, como sempre, dos meus amigos queridos Rodrigo Coelho, Mass Effect. Como vocês estão, gente? Frio. Que milagre. Tô com um pouco de frio. Frio? Ar-condicionado aqui, ó. Ah, ar-condicionado. Torando. Nossa, que frio pra quem tem ar-condicionado. Eu estou com um pouco de frio natural. Aqui não tem ar-condicionado. Olha só, pandemia, a gente teve que ficar trancafiado em casa, tem certos luxos que a gente junta pra conseguir se dar. E você sabe muito bem disso, não sabe não, Dan? É verdade. Na verdade, eu gasto tanto dinheiro nessa pandemia, gente, que eu não sei o que vai acontecer comigo quando essa pandemia acabar, sinceramente. Comprando boneco e pagando conta de luz, Vai né? estar pagando a dívida do cartão de crédito durante mais uns 10 anos depois dessa pandemia. Vamos deixar pra pensar nisso depois, né? A vida já tá muito difícil, né, gente? Já tá muito difícil. Ah, é um problema pro Dan daqui a 10 anos. Isso, exatamente. Nossa, não, que 10 anos, Coelho, pelo amor de Deus. Logo você, o cara mais pensamento positivo que eu conheço, falando daqui a 10 anos a pandemia vai acabar. Não, eu falei que a sua dívida vai acabar daqui a 10 anos. Tá bom, beleza. A pandemia, então. se Deus quiser, ano que vem. Bom, nossos ouvintes já devem ter escutado aí uma risada aveludada. Bonita. Né, enquanto a gente tava falando aqui, a gente tá com um convidado que pela primeira vez tá gravando aqui com a gente, que é o Lucas, cara, lá do Nautilus. Tudo bem, cara? Como você tá? Tô bem. Não sei se a minha voz é aveludada, mas eu agradeço muito o convite aqui pra participar da gravação do podcast. Então... A gente só convida pessoas com vozes aveludadas. Exatamente. A gente tem um pré-requisito aqui que a gente precisa ouvir X horas de um conteúdo vocal da pessoa antes da gente, de fato, convidar. Senão a gente não convida. Se desafinou a voz em algum momento, ficou muito estridente, a gente fala, não, vamos ter que passar. Não, por isso não que rola. Guilherme Sem Dias pressão, vive aqui. sim, sem pressão. Tá bom, eu vou Exatamente. só falar assim agora, peraí. É por isso que o Guilherme Dias, ele já passou aqui no Final Level Cast múltiplas vezes. Exatamente. Porque ele tá ali, top tier, vozes aveludadas da internet Nossa, brasileira. o Guilherme falando é tipo... Só escuta a voz dele e fica de boas. É perfeita, mano. Ele dá 8 e já fica, calma, meu Deus. Que homem, o que está É acontecendo? muito difícil gravar com ele porque você não quer interagir. Você só, esquece de ter que responder porque você fica ouvindo. Sim. Aí você lembra, tem que responder. É um pouco complicado. Guilherme Dias começa a falar, né, blá, 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 e você, nossa, como esse homem entende de games. Não importa o que ele está falando. E ele, Donkey Kong Tropical Freeze é ótimo, melhor jogo. E você, nossa. Olha, a Márcia nossa. concorda. Márcia, É cara. assim que ele faz com a gente, é assim que ele engana as pessoas a gostar de Donkey Kong Tropical Freeze. Márcia tá muito ácida aí. Ah, gente, só Ó, mas de acordo com as cartinhas, nossos ouvintes, você também faz esse efeito em muitos dos ouvintes, hein, Márcia? Verdade seja dita é aqui. bom, porque aí eu posso falar assim, esse jogo, o Kojima, e aí ninguém quer vir aqui botar fogo na minha casa. É só por isso. Será mesmo que ninguém quer? Não veio ninguém até hoje, então eu acho que tá um pouco É tranquilo. pandemia. Espera acabar a pandemia. O gamer, ele sempre tem alguma opinião que ele fica, meu Deus, eu quero botar fogo numa casa. É tipo assim. Sim, é bem assim. É verdade, é verdade. Mas, Lucas, cara, conta pra gente como tem sido aí sua rotina, o que você tem feito. A gente sabe que, né, não tá muito fácil pra ninguém, mas o Nautilus vocês gravam tudo remoto. Como é que tem sido esse período aí longo pra caramba da gente em casa e tudo mais? Como é que tá sendo? Faz um tempo já que eu faço home office, né? Porque basicamente, como tu falou, o Nautilus nunca foi a gente num lugar só, né? O Ricardo no Rio de Janeiro, basicamente, eu sou de Santa Catarina. Numa época o Bruno era do Rio Grande do Sul, agora ele tá morando no Rio de Janeiro também. Então, a parte do home office, eu diria que teria sido parecido, né? Porque eu já trabalhava em casa durante a semana, mas é isso, eu basicamente não saio mais de casa. Eu fico em casa trabalhando, eu fico em casa vendo série, é só o que eu faço. Estamos todos ficando loucos, mas tá tudo ok. Tá tudo ok. Fora essa parte, tá tudo ok. Eu basicamente saio pra ir no mercado às vezes e é isso. E pra ver minha namorada é o que eu faço. Tirando isso, é muito tempo em casa. Eu não aguento mais videogame. Eu adoro videogame, mas é tipo assim, eu tenho que jogar um videogame de novo, né? E pra fazer alguma coisa de conteúdo. Que saudade de ir num barzinho, cara. Meu Deus do céu. Nossa. Tipo, meu Deus. Gatilho. Céu. Essa é a vibe. Mas eu não tô saindo de casa e é bem desgastante, né? Mas tamo aí. Espero que eventualmente a vacina chegue pra todos nós. Vai chegar e a gente tá 100% a tirinha daquele cachorro sentado na mesa e tudo pegando fogo, né? E tipo, tá tudo bem. Tudo bem. A gente precisa de uma versão atualizada dessa tirinha ao invés de fogo, né? Aglomerações em volta e a gente com 3 máscaras na cara falando desesperado. Basicamente É isso. verdade. É tipo o Planalto, né? Assim. É, exatamente. Mas, Coelho, do que a gente vai falar hoje, cara? Cara, hoje vamos conversar sobre nada menos do que a magia dos jogos brasileiros. Olha aí. Porque, olha só, a indústria nacional, ela está bombando. Há alguns anos atrás, eu diria, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, poucas pessoas ainda na internet tinham blogs dedicados a jogos brasileiros, esse tipo de coisa. E as coisas cresceram muito de lá pra cá. E a indústria nacional também se destacou muito de lá pra cá. E os brasileiros começaram a se interessar cada vez mais pelos jogos nacionais, porque tá saindo muita coisa
coisa boa. Porque antes a gente se projetava mais pro exterior, né, Dan? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com o nosso querido amigo Lucas Edwards. Olha só. Nome bonito, né? Chique, né? Lucas Edwards. A história desse nome é que minha irmã gostava... Gostava de Crepúsculo. Não. Era do Edward Mão de Tesoura. E aí eles botaram Lucas Edwards, só que meu Edward é com U. É tipo, Eduardo sem o O. Olha só. É bem peculiar, mas eu acho bonitinho, né? Eu gosto do Lucas Edwards. Eu acho original, Né? Original, assim. Tipo, olá, meu nome é Lucas Edwards. Mentira, eu sempre só falo e meu nome é Lucas mesmo. Eu acho que você tá perdendo uma chance. Eu gostei da história, cara. É uma história muito legal, assim. Normalmente história de nome é sempre uma coisa tipo, meu nome é Paulo Vinícius porque o Vinícius da banca de jornal era muito amigo do meu avô e aí homenagear, sabe? Nunca é tipo, putz, o personagem do Johnny Depp na época que o Johnny Depp era legal, sabe? Pois é. Não, legal é o nome da Márcia, que depois de adulta mesmo que ela trocou de nome. Não, meu nome sempre foi esse. Ele tava só esperando ser encontrado. Ele sempre esteve. Mas, Márcia, qual é a história do Effect no seu nome? Então, é porque existe um jogo bem desconhecido que se chama Mars Effect. Sim. E aí é isso. É esse o nome mesmo. É o jogo brasileiro É sobre isso que vamos falar no Final Level Cast de hoje. Tá certo. Bom, antes da gente partir pro nosso papo com ele, a gente vem sempre aqui batendo na tecla e a gente não pode deixar de falar, assim como o Lucas falou, né, que ele tá em casa, né, e todos nós estamos aí 100% a tirinha do cachorrinho em casa, no meio das chamas. A gente tá sempre aqui lembrando para que as pessoas continuem se cuidando e que fiquem em casa se puderem ficar em casa, né, e não deixem de usar máscara, porque, gente, a pandemia ainda tá rolando, né, Coelho? Galera, evita aglomeração, não precisa ficar encontrando multidões, encontrando muita gente, usa lá as máscaras boas quando for sair na rua, tem aquele Twitter lá que tem as informações, qual que é mesmo o Twitter, Dan? PFF para todos, acho que é isso? Eles têm as redes sociais, mas se você escrever lá no site pffparatodos.com, tem todas as informações e aonde comprar e tudo mais, então é uma recomendação muito boa, cara, que é uma máscara mágica que protege você e a quem está em volta de você também. Exatamente. Pois é, e antes da gente partir pro nosso papo sobre jogos brasileiros, jogos desenvolvidos aqui no Brasil, a gente vai fazer mais uma vez o nosso queridíssimo Final Level Cast Responde. E aí, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre games brasileiros. Vamos nessa. Pois é, o Final Level Cast Responde está de volta aqui com a sua terceira edição no nosso podcast. Como a gente já falou aqui algumas vezes, né, a galera que participa lá do nosso grupo do Telegram, ela participa também dessas ativações que a gente faz. Então a gente, vira e mexe, a gente vai lá e coloca, galera, vamos responder as perguntas, aqui, blá, blá, blá. E aí o pessoal vai e manda as perguntas, a gente seleciona algumas. Nem sempre a gente consegue responder todas, mas a gente sempre tenta responder a maioria das perguntas. Neste quadro, que é favorito da Márcia, que adora responder perguntas. Eu adoro responder perguntas, mande perguntas lá no Telegram, que aí a gente responde aqui. E eu fico muito feliz de poder responder perguntas. Ou de ler perguntas para os meus dois queridos amigos responderem perguntas também. É verdade. Gente, o link pro Telegram, a gente sempre fala, tá aqui na descrição. Então já entra lá, participa da nossa comunidade, que tá sempre muito legal, sempre rolando de tudo lá. É isso. Bora pras perguntas então, né? Let's go. Bora lá. Bora pras perguntas. Eu vou ler a primeira pergunta, então. Vai lá. Estejam preparados, que é uma pergunta muito bem elaborada. Uma pergunta do Tião Diniz, que ele perguntou: qual a relação entre vocês e seus pais, ou cuidadores, durante a infância com relação aos games? Era um ambiente ultra regrado? Os responsáveis consideravam o videogame algo negativo? Apoiavam e davam dinheiros para comprar joguinho? Enfim, era uma boa relação ou não? E como isso influenciou na sua experiência gamer até aqui? Eu achei a pergunta chique, muito chique. De fato, é uma pergunta maravilhosa. Marília Gabriela faria essa pergunta pra gente. Fala com ele, e aí? Cara, nos meus pais, eles nunca entenderam games direito. Eles nunca ligaram pra games, eles nunca jogaram muito comigo, né? Porque não era do universo deles. Mas também eles entendiam que não era algo ruim. De vez em quando falavam que ia estragar a televisão. Um clássico, né? Mas eles nunca me regularam no sentido de eu não posso jogar porque é uma coisa ruim. Eles, obviamente, né, não queriam deixar eu jogar a tarde inteira. Me recomendavam e me incentivavam a brincar de outras coisas também. Mas eles deixavam no meu aniversário eu comprar um jogo. Meu aniversário é em janeiro, né? Então o que eu fazia era, eu juntava dezembro e janeiro, aí eu ganhava um jogo de videogame. Porque o jogo era caro, continua sendo caro, né? Mas eles mesmo que me davam, então incentivavam. A gente morava perto do Paraguai, então tinha um certo acesso mais fácil aos games. E nunca tive esse problema, não. Tanto que depois que eu fiquei mais velho e eu quis criar mais interesse na parte de desenvolver e tudo mais, eles super me incentivaram a vida toda. E cá estou falando de joguinhos, olha só. Olha aí. Eu não me lembro em que momento da minha vida eu me interessei por videogame. Mas eu sei que na minha casa teve um Atari
Atari por um momento muito curto, assim. Então, tipo, os meus pais gostavam de videogame, sabe? E a minha mãe até hoje, ela conta que ela adora o Atari, que era um videogame que marcou muito ela. Inclusive, eu quero comprar um Atari de presente pra minha mãe, porque eu acho que ela vai gostar. Sabe, esses novos que são com HDMI e tal, esses refeitos aí. Que não estraga a televisão. Que não estraga a televisão, exatamente. Acho que eu ainda vou dar um de presente pra ela. Não sei se hoje ela vai, sei lá, se interessar tanto, mas acho que seria um presente legal. Então, eu nunca teve essa coisa de, não pode jogar, sabe? Tipo, videogame é ruim. Porque eu conheço casos de pessoas em que os pais não gostavam, né, de videogame. Tipo, videogame tira o foco dos estudos, videogame não sei o quê. Que é uma grande bobagem, né? É mais uma forma de entretenimento ali. E eu nunca passei por isso, não. Pra mim sempre foi bem tranquilo. Minha mãe é uma das melhores mães do mundo, com certeza. Então, tudo que eu sempre quis, minha mãe sempre me deu. Que coincidência minha também. Não é, amigo? Que coisa incrível. A gente tá aqui no seleto grupo de melhores mães do mundo. Nossa, nós somos muito amigos, nossa. Eu vou pôr ela pra ouvir esse episódio e ela vai chorar. Minha mãe tá nesse clube, com certeza. Ai, olha, só mães incríveis aqui. Mas desde criança, acho que nunca teve nada que eu quis que não deixaram. Eu sempre fui muito mimada também. Eu sempre tive super apoio, inclusive quando eu era mais criança, no meu primeiro videogame, quem passava das coisas pra mim era minha mãe, porque eu tinha medo. Então, sempre tive apoio normal. Sempre foi uma coisa super normal aqui em casa. Eu também nunca fui muito de extrapolar, de, né, passar o dia inteiro jogando. Sempre tive outras atividades também. Então, assim, nunca teve problema de nenhum lado, com ou sem motivo. Inclusive, graças à minha mãe também, eu lembro quando saiu o Xbox 360, que eu queria muito. E aí minha mãe pegou, tipo assim, todo o dinheiro que ela tinha na poupança e comprou pra mim, porque ela viu o quanto que eu sofria querendo o Xbox. Caraca, cara. Um extremo apoio. Então, mãe, muito obrigada. Graças a você, estou aqui hoje falando de joguinhos. Muito legal. Cara, vamos então pra mais uma pergunta. Essa daqui foi do nosso querido, do nosso maravilhoso Zabuzeta, o André Zabu. Ele mandou, cara, na verdade, várias perguntas muito legais. Como a gente não tem como responder todas, a gente pescou duas aqui muito boas. A primeira, que é até um tanto aleatória, mas que eu achei muito legal. Que ele pergunta o seguinte: se o seu jogo favorito fosse uma comfort food, uma comida confortável, qual seria e por quê? Márcia, se o seu jogo favorito fosse uma comfort food, qual seria? Olha, primeiro que o jogo favorito pra mim já é muito difícil. Não consigo dizer apenas um. Ok. O que me veio na cabeça agora, quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei em Celeste. E se Celeste fosse uma comida pra mim, ele seria aquelas balinhas finas. Uma que chama beijo, que ela é rosinha, em tom pastel, com açuquinhas. Essa é uma comfort food pra você, essa balinha? Ela é um pouquinho, é porque assim, eu não consigo ter nada preferido. Então, é uma coisa flutuante, cada hora é uma coisa. Entendi. Então, eu penso Celeste, eu penso nessa balinha e ela é muito bonita, a cor é bonita, a textura é bonitinha, ela é toda confortável. Pra mim seria essa. É aquela balinha que arde a boca, meio... Não, é uma que chama beijo. Ela parece uma linguinha se você pôr ela na boca, assim, pra fora. Entendi. E ela é docinha, é muito específica, ela é tipo um marshmallow, mas ela é aquelas balinhas mais gosmenta. Eu achei que você fosse falar que era morango, né? Porque na Celeste tem os moranguinhos. Então, ela é meio de morango, porque ela é aquele saborzinho rosinha. Um sabor de iogurte, rosa. assim, sabe? Sei. Sabor rosa. Gente, não tem outra definição. É sabor rosa. Eu recomendo essa balinha. Fini, mande pra cá também, mas eu recomendo. Muito boa. E Celeste também. Bom, se o meu jogo favorito, que é Zelda Breath of the Wild, fosse uma comfort food, eu diria que seria o pastel de queijo. Porque, cara, comfort food pra mim seria aquela coisa que me relembra da infância, que dá aquele calorzinho no coração, que dá uma nostalgia. Cara, pastel de queijo é uma comida que eu amo tanto. E eu já morei fora, e o único lugar do mundo que tem pastel de queijo é o Brasil, tá ligado? Então, cara, pastel de queijo é sensação de liberdade também, porque você pega o pastel e você sai andando, você tá sempre passeando. Putz, vou tomar um pastel com caldo de cana agora. Aí você toma no meio de uma viagem, assim, eu lá no Mato Grosso do Sul. Ai, que saudade, que saudade. Não é? Que saudade. Aí, ó, tá vendo? Quando não tinha pandemia. A gente parava na estrada e tomava um caldo de cana que lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente chama de garapa. Olha aí a informação, tá vendo? Aqui é cultura. O Dan falou o quê? Aí é o quê? Aqui é cultura. Cultura, pô. Ah, tá. Eu achei que era um outro nome pro caldo de cana. Como assim tem mais um? Então seria Breath of the Wild, pastel de queijo com caldo de cana e aquela sensação de liberdade. É isso. E você, Dan? Maravilhoso. Cara, a minha resposta ela é mais ou menos parecida com a do Coelho. Olha só, nós somos muito twins aqui. Tá vendo? O meu jogo favorito da vida vai ser sempre Pokémon Red, que é o jogo que eu mais joguei, que eu mais amo. E ele me lembra macarrão com salsicha, porque é a comida que a minha mãe fazia pra mim na infância que eu mais gostava de comer. Hoje em dia eu não como muito mais macarrão com salsicha, porque eu estou numa fase em que eu estou idoso. Idosos não comem certas coisas. Então, eu, na minha fase de idoso, eu tenho evitado ultraprocessados, que é coisa de idoso isso, né? Evitar
tá ultraprocessado. Ou é idoso ou é fit. Como eu não sou fit, então é idoso. E aí eu não tenho comido salsicha. Tem muito tempo que eu não como. Ai, que vida triste. E eu só abro as sessões quando eu vou à casa da minha mãe e ela decide fazer. E aí me lembra Pokémon Red, me lembra uma época muito boa da minha vida, onde o maior problema que eu tinha era se eu ia conseguir fazer o macete do Missigno ou se eu não ia conseguir fazer. Hoje em dia a gente tem uns problemas aí. Ah, né? Que tempos bons tempos. Maravilhoso, saudade. Boa pergunta do Zabuzeta, nosso queridão. Muito boa. A outra que o Zabuzeta pergunta, cara, olha só, vou aproveitar o embalo aqui, já vou jogar essa aqui pro alto. Essa aqui eu tô muito curioso pra saber a resposta, que é... Maravilhoso. Se o Rodrigo Coelho e Cardoso fossem lutar num jogo como Street Fighter, quais seriam as suas skills moves? Essa é brava. Essa é a fight que todo mundo quer ver aqui no Paralelepípedo. Essa é brava. Bom, vocês escolham a do Cardoso aí, então. Olha, eu vou chutar uma, hein? Posso chutar uma? Não, por favor. Vai. Eu acho que ele seria um personagem só. Sabe aquele personagem que aí tem um poder que sai um outro personagem e ele vem correndo e tipo ataca? É a Seria versão assim? boazinha, a versão evil. No caso, o Cardoso é a versão evil, tá? Não, eu acho que o ultimate, né, do Cardoso seria demitir o Rodrigo Coelho do Final Level Cast. Ele simplesmente some, assim, o boneco some. É tipo aquele ataque do Akuma, que a tela fica toda preta, aí aparece de novo e o personagem perdeu, né, porque foi o especial. No caso, eu teria desaparecido mesmo da tela. Nossa. O meu especial seria, tá ligado dos ursinhos carinhosos, sabe? Que eles levantam o peito e sai o coraçãozinho e dá o golpe de amor, então. Sai Se eu ia sair, assim, os elementos de Zelda, Pokémon, aí ia sair, assim, brilhinhos e tal, ia ser lindo. Eu acho que o Coelho, ele ia ter um golpe tipo da Chun-Li, que são várias pernadas, assim, Também. sabe? Só que ele fica com a mão assim, Zelda. Não é Zelda só, é Zelda, coraçõezinhos e tudo que é de bom. Tipo as meninas superpoderosas e os 3 elementos, entendeu? Entendi. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Seria Zelda, Nintendo e coraçõezinhos assim, tudo que é de bom. Seria isso. O Cardoso ia me demitir mesmo eu jogando amor em cima dele. Tá vendo, Cardoso? Eu te amo. Você não tá aqui, eu falo aqui longe de você. Tá bom. Mentira. Próxima pergunta é a do Luiz Gustavo. Queria agradecer nosso querido amigo Luiz Gustavo, que mandou aqui dizendo: será que vem mais jogos do Sonic pro Nintendo Switch? Os antigos, tipo Sonic Adventure 1 e 2 e Sonic Heroes. Eu quero começar respondendo, pode? Manda bala. Cara, particularmente Sonic Heroes seria muito algo que eu gostaria que voltasse, tá? Pra início de resposta, sim, eu acho que vem mais jogos do Sonic pro Nintendo Switch. Inclusive existem rumores muito em breve de que algo vai ser revelado por causa do aniversário de Sonic e tudo mais. Sonic Heroes, cara, era um jogo de GameCube que eu gostei muito de ter jogado e era um jogo todo diferentão, que você ia alternando os personagens à medida que você ia jogando, você estava sempre controlando 3 ao mesmo tempo. E os jogos de GameCube daquela geração, não era só de GameCube, né? Ele tinha pra outras plataformas, mas eles estão voltando com força total no Nintendo Switch, né? Então eu acho que seria ótimo ele também vir. Eu também acho, principalmente pelo fator 30 anos de Sonic, né? Então, pode ser que realmente apareça alguma coisa aí. Eu gostaria muito, cara, que o Sonic Adventure viesse com uma remasterização. Acho que seria bem legal a gente ver o Sonic Adventure, o primeiro, principalmente, voltando. Mas o que eu queria mesmo era um Sonic Mania 2, que mexe com o meu coração. Ah, o Sonic Mania 2 seria bom. Mas assim, se ele quer jogar o Sonic 1 e 2, ele consegue jogar, cara, no Sega Ages. Sim, é verdade. Tem aquelas coleções lá, e tem uma coleção da Sega com vários jogos antigos deles também no Nintendo Switch, que ele pode jogar seus Sonics favoritos também. E ainda, aproveitando o embalo aqui, vou ler outra pergunta do Luiz Gustavo aqui, beleza? E que ele diz: agora a pergunta mais pertinente: como faz pra ser amigo de vocês e andar com vocês no recreio? Vocês são muito gente boa. Valeu mesmo, Luiz. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Tem que me dar um pacote de passatempo. É isso, Márcio, passatempo? Tem que me dar um passatempo, dividir o lanche comigo. Mas com recheio ou aquele passatempo que não tem o recheiozinho? Isso aqui é só a... Se você tiver um pote de Nutella, aí você pode levar o sem recheio, né? Senão tem que ter recheio. Olha, no meu tempo, quem comia o passatempo sem recheio era só adulto. Exato. A criança odiava o passatempo sem recheio. Nossa, era a tristeza da criança quando chegava e via que a mãe comprou errado o passatempo sem recheio. Nossa, é verdade. Inclusive, tipo, a gente abria, assim, o passatempo e comia o recheio de dentro, assim, né? Às vezes comia só o recheio. Ah, isso eu não fazia, não. Ah, Márcia. Eu sou virginiana, então... Pra ser meu amigo do recreio, só me dá o tazo que vem na sua batata Ruffles, que aí pronto, já comprou minha amizade. Olha só. Nossa, a gente é muito mercenário. Eu acho que pra ser amigo do Dan também, dava pra levar um Game
Game Boy com cabo Game Link pra trocar Pokémon no recreio, né, Dó? Falei. Ah, É olha verdade, só. é verdade. É só chantagem pesada aqui. Pô, era bem barato o Game Boy nessa época, nossa. Coelho, qual é o seu pedágio aí? Cara, pra ser amigo meu no recreio, você não podia fazer bullying com os amiguinhos, porque eu sempre fui meio que defensor da galera que sofria bullying no colégio, tipo, os mais nerdões, assim, eu defendia eles no recreio. Então você tinha que ser um nerdão, bem excluído, pra ser meu amigo no recreio. Aí com certeza a gente ia conversar. Tipo o Dan e a Márcia, por isso que a gente é amigo, né, gente? Nós seríamos muito amigos. Só uma curiosidade, quando eu era criança, bem criança, assim, eu tinha uma amiga que quando as pessoas me enchiam o saco, falavam alguma coisa que eu não gostava, eu mandava ela bater pra mim. Eu era bem mercenária mesmo. Como assim bater pra você? Não entendi. Tipo, eu chegava perto e falava, nossa, fulana falou tal coisa, não gostei. Ah, mandava ela bater nos amigos? Ela, pera aí que eu vou lá sentar o cacete nela. E ela ia lá e batia por mim. Era Cara, assim. eu pensei em Tazo, que o Dan tava falando em Tazo, é porque, tá ligado? Não, era violência mesmo. Credo, gente. Guarda-costa da massa. Eu já pensei, tipo, bater bafo com Tazo, que a gente fazia sempre isso. Eu era ruim, às vezes eu pedia pros amiguinhos baterem bafo pra mim. Só que aí eles levavam o Tazo, não adiantava nada. Nossa senhora. Passa uma perna em você. É isso que acontecia. Um dia eu conto minhas histórias sobre Tazo aqui no Falei, deixa isso pra outro programa, Então eu vou ler a nossa última pergunta agora também. As perguntas mais elaboradas ficam pra mim, sabe? Porque Ah, você é sofisticada, né, Márcia? eu sou muito sofisticada e porque eu acho que eles têm medo até hoje da minha amiga aqui. Bom, vamos lá. A última pergunta de hoje, então, é do Tutu. Maravilhoso, Tutu. Beijo pro Tutu. Arthur. Eu sempre esqueço como pronuncia o sobrenome dele. Pierre? Pierre? Eu acho que é Eu sempre falei Pierre. Pierre. Eu também acho, mas eu lembro que um dia ele falou... Enfim, Tutu é mais bonito. Eu gosto muito de Tutu. Qual é a opinião de vocês sobre, entre aspas, essência de franquias? Também acham que Resident Evil perdeu a dele agora que deixou os zumbis de lado e introduziu outros temas folclóricos europeus? Olha que coisa chique. Eu tô com uma taça de vinho enquanto pergunto. Rebuscado, né? Né? Chique. Cara, mas essa é uma pergunta muito legal. Na verdade, ela volta à tona toda vez que uma franquia retorna diferente. Isso aconteceu com Pokémon, quando saiu Sun and Moon e eles abandonaram os ginásios, aquela coisa tradicional. Aconteceu com God of War, quando o Kratos apareceu com um visual diferente e sem as lâminas do caos, né? E acontece com Resident Evil também. No caso do Ai, Resident Dan, não Evil... acredito que você não vai citar Zelda Breath of the Wild. Ah, mas você acha que rolou esse preconceito? Eu não me lembro. Pô, ele voltou sem os templos, cara. Clássicos. Sem hookshot. É, isso é verdade. Mas eu não acho que rolou um... Várias coisas. Ok, tá bom. Você tem razão. Você me ganhou nessa. obrigado. Você me Você dobrou. venceu. Agora pode continuar. Agora que já fiz o pedágio do Zelda, a gente pode continuar. Eu acho que essa coisa da essência, ela é bem relativa. No caso do Breath of the Wild, por exemplo, foi muito bom, né? E eu acho que, na verdade, sempre traz novos ares pras franquias. É muito bom isso acontecer. Ainda mais quando são franquias muito clássicas, como é o caso do Resident Evil. No caso do Resident Evil, eu não acho que ele tenha deixado os zumbis de lado. Eu acho que Resident Evil sempre foram histórias sobre coisas além de zumbis, sabe? Inclusive, a gente fala, né, Coelho, sobre isso num episódio que a gente gravou sobre o legado de Resident Evil. Com a GG. Com a GG, exatamente. Um Beijão beijo pra pra GG GG. também. Beijão pra GG. Beijão, GG. Eu nunca estava presente nos episódios que ela tava. E ela sentiu Mas sua beijão. falta, Márcia. Ela falou Eu múltiplas também, vezes. eu sou doida pra gravar com ela. Muito, muito chateada. com Vai isso. acontecer. Mas fica meu Tá beijo. aqui registrado em episódio, tá? Que a Márcia queria gravar com você, GG. Mas a GG elabora bastante sobre isso naquele episódio. Inclusive, recomendo, Tutu, você ouvir, se quiser saber mais. Se não quiser também, tudo Tá? bem. Então, mas- Se não quiser, aí você não ouve também. Então tá. Exatamente. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui nosso Final Levelcast Responde, né? Lemos todas as perguntas que a gente tinha separado? Acho que sim. sim. E se a gente não respondeu, a gente responde pra vocês lá no No Telegram? Telegram. Telegram, né? Pelo amor de Deus, tá sem memória aí, né? Tá O cansado. memory card aqui ficou cheio. Bom, então beleza. Vamos voltar agora pro nosso papo sobre jogos brasileiros, é isso, né? O memory card encheu do Dan também. A gente vai voltar agora, tá, gente? Manda lá no Telegram perguntas e a gente agora vai falar sobre jogos brasileiros. Durante todo esse tempo, o Lucas tá sentado aqui no canto, assim, descansando, dormindo. Vocês estão ouvindo? Balançando não? os pezinhos, olhando pro chão. Tadinho. Ele queria responder também, a gente nem deixou. Coitado. Vamos lá, vambora, gente. Agora vamos entrar aqui no nosso papo, cara, sobre os jogos nacionais, porque eu acho que é muito interessante, que tem muita coisa legal, e eu tô empolgado especialmente pra falar sobre isso, porque eu já fiz parte da indústria, né? Claro, a gente ainda faz parte da indústria de games, mas eu já trabalhei diretamente na indústria de games, tanto desenvolvendo os jogos, quanto vendendo eles também. No caso da parte de desenvolvimento, cara, em 2012, a gente tava trabalhando num jogo que inclusive se chama Favela Wars. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar do jogo, ele chegou a aparecer
aparecer múltiplas vezes na televisão e tal, porque era um jogo que tava com um investimento bacana no Brasil. O estúdio que tava fazendo era a Nano Studio, e a gente apresentou ele na Brasil Game Show também, e foi um período bem legal, cara. Então, o estúdio era pequeno, como normalmente acontece nos estúdios aqui no Brasil, né? Lucas, você que tem bastante contato também com a galera que desenvolve games aqui no Brasil, sabe, né? São poucos os estúdios que tem mais do que, tipo assim, 10 pessoas, né? Se a gente pega, é muito mais na escala menor, né? Não existe aqueles estúdios 100, 200, não existe nada nesse nível, até porque, infelizmente, ainda não existe um incentivo, né, para as coisas chegarem a esse escopo, digamos assim, mas isso não impede de ter muita coisa incrível sendo feita por aí, né? Pois é, com certeza. Então, assim, os estúdios eram pequenos. No que eu trabalhava, ele chegou a ter 12 pessoas, o que foi bem bacana. No meu caso, eu trabalhei como game designer e level designer, né? E foi bem legal, cara, porque na versão final do jogo, a gente tinha uma série de fases que se passavam em diferentes lugares, principalmente no Rio de Janeiro. Quando a gente apresentou na Brasil Game Show, a gente desenvolveu uma fase específica pra ver o público interagindo. Então, uma coisa legal que é importante também do desenvolvimento é que muitos jogos entram em Early Access, né? Os desenvolvedores até mandam pra muitas pessoas ou participam de eventos, tipo a PAX tem bastante disso. E quando você tá desenvolvendo um jogo, você precisa ver as pessoas jogando, errando ou acertando de certas coisas pra você conseguir saber como você desenvolver pra frente, né? Então, a gente lançou uma fase lá na época com específicos ações que a gente queria que os jogadores interagissem, né? Que, no fim das contas, definiram o resto do escopo inteiro do jogo. Hoje em dia, tem curso, né, em faculdade, as pessoas já conseguem se formar, se especializar em desenvolvimento de games. Nessa época, em 2012, já tinha isso? Ou isso é uma coisa mais recente? Você lembra disso? Você chegou a estudar alguma coisa diretamente relacionada a isso? Sim, sim. Nossa, isso tem bastante tempo. Mas, cara, são poucas as coisas que realmente são boas mesmo, né? Nessa época mesmo, tava bombando de um monte de empresa tentando fazer curso, vendendo o sonho de ser um desenvolvedor de games. Mas nenhum deles era realmente bom. Aqui no Rio tinha um monte. Nossa, pois é. Quem era realmente bom nisso, e eu acho que continua sendo mais ou menos assim, é a galera que, cara, bota a mão na massa, participa das Game Jams. E isso é uma coisa que a cena de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil promove muito, né? As Game Jams e encontros de desenvolvedores, não mais na pandemia, agora tá acontecendo tudo digital, né? Mas pra trocar informação e tudo mais. E acaba sendo meio que o único meio que a gente tem aqui também, né? Se a gente não tem muito incentivo de muitos lados, a gente não tem muito disponibilidade de curso e tal, acaba que a comunidade mesmo que precisa se apoiar. Pois é. É bem por aí, é bem coisa de meter a mão na massa mesmo e tal, né? Cara, a gente gravou um episódio recente sobre preservação de jogos, né? A gente recebeu aqui o Gujomin, a gente trocou um papo maneiro, e a gente falou um pouco sobre o quanto o videogame também faz parte da nossa cultura, né? O quanto a nossa cultura é refletida também nos jogos de videogame, quanto você consegue detectar traços de uma época, né? Influências de uma região ali dentro dos jogos. Por isso até a questão da preservação é importante também. E aqui no Brasil a gente também vê muito isso, né? A gente até vê coisas folclóricas e coisas culturais, assim. Lucas, você que eu sei que é um cara que consome bastante jogo independente, jogos brasileiros também. Isso é um padrão nos jogos brasileiros? Tentar inserir, sabe, essa cultura, essa regionalidade, assim? Ou você acha que é exceção? Cara, eu não lembro agora exatamente a thread, mas teve uma das desenvolvedoras que trabalhou no Casa and the Wild Mass que estava falando sobre um pouco desse lance de brasilidade, etc, né? O que a gente vê como brasilidade de inserir a nossa cultura vai variar imensamente de região pra região, né? Pelo Brasil, né? Pelo país ser um lugar tão diferenciado de região pra região, né? Com sua própria cultura. Então, eu sinto que sim, eu acho que se a gente for ver esses jogos, pega algo como Dandara, tem referências, né? Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, eu não lembro exatamente, mas eu tenho a impressão que Dandara foi feito por um estúdio de Belo Horizonte, né? E tem referências à região, né? Então, outros jogos eu sinto que vão ter referências similares e eu acho que isso a gente talvez veja em todos esses jogos, mas não exatamente de formas que a gente espera, talvez, né? Mas é uma questão que eu tenho, que depois do Dandara que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em relação a isso. Eu sinto que antes, assim, muitos anos atrás, sei lá, época do 360, talvez, os jogos brasileiros que talvez a gente tomava conhecimento, ou talvez que a gente ficava sabendo que era brasileiro justamente por isso, eu tenho muita sensação que eles focavam muito em se mostrar brasileiros de uma forma muito gritante. Por exemplo, você ia fazer um jogo brasileiro e aí você pensa, o que é Brasil? Sei lá, vou pôr um índio. Querendo ou não, aqui a gente não tem muito essa cultura dos nossos mitos, das nossas lendas. A gente não cria muito em cima disso. Então eu sempre tinha muita sensação que era uma coisa meio apelativa fora da realidade da gente com a nossa cultura. Eu sentia muito isso. E isso, inclusive, me afastava um pouco, porque pra mim era sempre, tipo, um caricato muito forçado. E
E o Dandara, pra mim, é um jogo que fez isso de uma forma incrível, com as referências brasileiras. Você sente que tinha isso e a gente tá mudando ultimamente? Talvez pode ser porque tem mais acesso, agora mais pessoas estão fazendo mais jogos e a gente, né, tá conseguindo cada um da sua visão. Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, né? Aquela parada caricada, aquela parada super exagerada, né? Eu acho que se a gente for pegar sendo independente estadunidense, outras coisas que se consolidaram um pouco mais cedo, né? Tiveram mais desenvolvedores tentando mais coisas. Isso acabou acontecendo de uma forma mais natural, sem essa parada mais escrachada. Mas eu sinto que é isso que tu disse, né? Como tem mais gente fazendo e existem mais ferramentas de desenvolvimento, mais formas de tu conseguir financiamento pra finalizar o teu jogo, não precisa tanto tu vender a cultura dessa forma exagerada, né? Como um grande diferencial. E aí é o que eu falo, eu acho que a cultura sempre vai estar enraizada na parada, porque eu acho que a nossa vivência vai definir muito o que tá sendo feito dentro do projeto, né? De qualquer projeto que a gente trabalhe, mas talvez não tenha isso como tu disse, né? Desse negócio ser super escrachado, sei lá, tu citou indie, ou talvez outras coisas da própria cultura brasileira. Eu sinto que isso vai ficando um pouco mais sutil, né? Vai ficando uma coisa mais, tipo, olha só, tem isso aqui que tá remetendo à região que eu vivo, ou alguma outra coisa, ou até o próprio Dandara, citando como tu falou que tem coisas talvez mais maiores em relação à cultura brasileira, né? Em relação à nossa cultura, mas tem coisas pequenas de Belo Horizonte, né? Pichações nos muros do Dandara, Isso. que são coisas da região, O né? Dandara, eu acho... A gente vai falar um pouco mais sobre ele mais pra frente, mas dos que eu já joguei, pra mim o Dandara, em relação a isso de botar referências brasileiras e coisas brasileiras, é um que faz, acho que talvez da forma que não escancare tanto, não é essa coisa pra gritar e você olhar e falar, nossa, é um jogo brasileiro, nossa, eu vejo isso na rua. Ele faz de uma forma muito natural e muito sutil. Eu acho que chega até muito perto de que os jogos de outros países fazem com a sua cultura. É meio difícil falar isso, porque parece que você tá desvalorizando as nossas coisas, mas não é. É porque eu sentia muito essa coisa, tipo assim, vamos colocar tal referência em muita evidência. E não é necessário estar em tanta evidência. O Dandara faz isso de uma forma que tá tudo ali, você percebe, e ele não precisa meio que forçar isso pra você. Olha, eu concordo com o que você diz em relação ao Dandara, é realmente incrível, assim. Mas em relação aos jogos que utilizam a parte da nossa cultura, tipo isso que você deu exemplo, assim, um índio ou coisas desse tipo, eu acredito que é simplesmente uma questão da gente não tá tão familiarizado, assim, como a gente tá das outras culturas, né? Tipo, os Estados Unidos fazem isso também, só que com as próprias coisas deles escrachadas lá, dos policiais e do militarismo, eles têm isso muito forte lá na cultura deles. Só que eu acho que a gente já se acostumou com isso, porque a gente vem crescendo com essa influência deles, né? Então, mas sabe o que eu sinto? Não é o problema a gente trazer o índio, o nosso folclore, essas coisas. Só que algumas coisas que eu já me deparei, acho que isso se expande não só pra jogos, pode ser mais geral. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu conheço muito sobre a cultura indígena, talvez o local que eu vivo, ou a minha família, ou enfim, eu tenho algum contato com isso, ou eu estudei e gosto, enfim, e eu quero fazer um jogo a respeito, ponto, beleza, eu vou lá e faço. Só que eu tinha uma sensação, isso mais antigamente, hoje em dia não, que eram pessoas que não tinham tanto essa vivência, não tinha talvez nem tanto embasamento, ou tipo assim, não eram tão próximas daquilo, e escolhiam isso justamente por ser assim, isso aqui é uma coisa Brasil. Isso me incomoda, não é a cultura, que isso é muito legal, inclusive a gente não tem muita coisa aqui. O nosso folclore mesmo, ele é muito perdido, porque ele não é muito disseminado. A gente, né, admira muito mais o folclore de outros países e outros lugares do que o nosso próprio. Que é muito rico, por sinal. Exatamente. Então, assim, agora que a gente tá vendo que saiu uma série da Netflix com isso, a gente tem muito pouco conteúdo, de fato, que explora isso. Mas... principalmente moderno, né? Exatamente. A gente tinha, sei lá, quando eu era criança, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha algumas coisas, mas a gente não tem muito contato com isso. A gente tem muito mais contato com, sei lá, mitologia nórdica do que o daqui. Mas isso tá mudando, sim. E de produção nacional, tem alguns games muito bacanas que exploram bem essa parte de uma forma bem feita mesmo. Não, isso é ótimo. Tem uma questão que eu acho que existe também um certo preconceito por uma parte das pessoas quando o assunto é tipo folclore, sabe? Eu sinto um bloqueio de parte da galera. Eu acho que a popularização dos jogos brasileiros, ela só não acontece mais porque as pessoas têm um preconceito muito grande com o que é feito aqui, né? E eu acho que talvez isso que a Márcia falou, né? Essa coisa de tentar empurrar a coisa de uma forma muito... apenas por estar ali, sabe? Pra poder... nossa, olha só, tem aqui um traço cultural muito foda aqui nesse jogo, porque, putz, nós somos brasileiros. E eu acho que isso empurra uma parcela também dos fãs, sabe? E isso impede com que os jogos se popularizem mais, porque as pessoas já olham meio assim... isso é uma coisa ruim por parte de quem tem um preconceito, porque afinal não tem que ter, mas ao mesmo tempo acontece, meio inevitável, né? Talvez se fosse mais singelo, se fosse uma coisa mais elaborada, né? Que fugisse do óbvio, não fosse tanto, assim, a impressão que eu tenho Olha, hoje. falando por mim, eu tenho esse preconceito, mas não em relação
relação à cultura em si. Porque eu realmente, eu sou doida pra ver mais filme, mais jogos sobre a nossa própria cultura, porque a gente tem essa falta de conhecer as nossas coisas, não necessariamente só conhecer, mas ver coisas inspiradas em coisas que nasceram aqui. Isso é muito legal. Ver sobre culturas daqui, porque igual, eu moro aqui e eu sei muito pouco sobre cultura indígena também. Então assim, a gente tem esse lapso em questão de entretenimento em cima desse tipo de coisa. Mas eu tenho esse preconceito com esse tipo de coisa que apresenta esses temas meio que só pra cumprir um checklist. Isso eu não gosto, isso me incomoda. O Dandara mesmo foi um jogo que quando saiu, eu lembro que eu vi um gif, um trailer, e tinha o Abapuru, um personagem que é inspirado no Abapuru, é bem parecido, e eu olhei e fiz assim, jogo brasileiro que vai me forçar coisas brasileiras. E aí eu fiz e aí foi total um preconceito em cima disso, que eu achei que ele ia me forçar essas coisas. Só que aí quando eu peguei pra jogar de fato, isso que eu acho importante, a gente, né, pelo menos dar uma chance. O preconceito, às vezes ele aparece, né, automaticamente, mas eu acho bom a gente se forçar a não ter. Então eu peguei pra jogar, e quando eu peguei pra jogar eu me apaixonei, porque realmente não faz essa coisa que eu não gosto, que é forçação de alguns temas que estão ali só por tá. Isso que me incomoda. Pra mim esse é o preconceito. E com certeza muita gente puxa disso, e com certeza também tem muita gente que o preconceito tá em cima da própria cultura também, porque se a gente para pra pensar até hoje, o tipo de coisa que a gente teve com a nossa cultura, talvez, são algumas coisas ou mais infantis. Acho que geralmente sempre vai pro lado infantil. A gente não tem nada mais sério. Então eu acredito que pode ter também dessa coisa de olhar e falar assim, não vou jogar isso, daí é bobeira, é coisa de criança, é coisa não sei o quê. Eu acho muito importante a gente ter cada vez mais, justamente pra gente ir quebrando esses preconceitos e essas visões erradas que a gente tinha até um tempo atrás. Não tem problema nenhum no âmbito mais pessoal, se for uma parada mais escrachada no sentido exagerada, se for alguém que sabe tá usando esse exagero, né? Então a Márcia citou, por exemplo, cultura indígena. Eu gostaria que quando isso acontecesse, existissem jogos de fato feitos por pessoas que são especialistas na área e indígenas de fato trabalhando nisso, né? Porque eu acho que seria uma visão muito mais rica sobre o assunto, né? Também que a gente tava comentando sobre brasilidade, às vezes tá mais em destaque ou menos em destaque. Eu queria trazer bem rapidinho 2 tweets que eu vou ler da Khalid Los Santos, que ela trabalhou no Kaze and the Wild Masks. Jogaço, por sinal. Jogaço. Eu amei esse jogo, amei. Fiz 100%, é fantástico, eu recomendo muito. Ela tava comentando sobre o podcast do Overloader, que estava batendo papo, né, sobre brasilidade e tal, e ela fala como brasilidade é uma coisa super subjetiva, né, porque a cultura brasileira é muito rica, mas ela cita um pouco vocês de falado, por que não demarcar a brasilidade, né, porque infelizmente é bem brasileiro não trazer elementos muito explicitamente brasileiros dentro do jogo, mas ela acrescenta, ao mesmo tempo, pegando pela literatura, todo uso de referências, essas releituras são super brasileiras, porque somos e como somos da antropofagia, da colagem, da mistura de referências para criar coisas novas. Então acaba que ter uma fase árabe, cenouras, elementos bem baseados em Donkey Kong, e misturar tudo isso pra mim é essencialmente brasileiro, porque é uma cultura muito rica, é uma cultura de diferentes povos, etc. Então acaba que esses jogos que às vezes trazem essas misturas de inspirações que talvez à primeira vista não pareçam tão brasileiros, ou uma coisa, sei lá, sou brasileiro e isso é feito pra brasileiros, tão na cara, ainda tem essa brasilidade, né? Eu achei um comentário interessante, eu achei que podia trazer uma coisa legal aqui pro papo. Muito legal. Acho que eu li essa thread dela, é bem interessante isso, que tem esses pontos, porque são muitas coisas subjetivas. Eu tô com muito medo da minha fala dar a entender errado, que igual isso que você falou de ser escancarado, o problema pra mim não é esse, o problema pra mim é a coisa tá ali sem sentido, que faz diferença, a gente percebe quando você botou uma coisa sem um sentido por trás. Sei lá, só pra vender, digamos assim, tipo né? isso, eu vou fazer um jogo brasileiro e eu quero que as pessoas saibam que é brasileiro, então eu vou colocar um índio como personagem principal. E aí vai ser aquele índio que a gente vê na escola. Estereotipado. Isso, esse desenho característico, essas coisas assim. Então, isso me incomoda. Eu não gosto quando vem uma coisa estereotipada demais. Eu acho que esse ponto que o Lucas falou de ter autoridade, as pessoas que estão desenvolvendo, que estão escrevendo a história daquele jogo, que estão construindo aqueles personagens, isso faz completa diferença na hora de você consumir um produto que flerta tanto com traços culturais tão marcantes, assim. Então, realmente é muito importante isso. E essa questão também que o Lucas trouxe, de que, independente do jogo que você tá fazendo, do tema que ele tá fazendo, se ele tá sendo feito por brasileiros, naturalmente a gente vai colocar a nossa cultura ali, seja pela mistura, pelas coisas que a gente escolheu fazer, pela arte original ser feita por um artista brasileiro, isso tá representado ali, e é uma forma da gente levar essa cultura também pro exterior, né?
né? Afinal de contas, muita da cultura que a gente consome, da familiaridade que a gente tem com outras culturas é por causa dessa cultura pop de outros lugares, né? E só do jogo ser brasileiro, certamente a gente tá colocando o nosso toque brasileiro da nossa mistura toda de culturas que a gente tem aqui e exportando eles, né? Total. Mas, cara, vamos falar um pouco sobre esses jogos que a gente curte, jogos que a gente acha que são importantes, que são até essenciais, assim, pra galera que não curte, ou que não curte também, né? E quem sabe pode passar a curtir. São essenciais pra quem não curte. Não, pra quem não conhece, cara, porque, olha, é impressionante, assim, eu tenho muitos amigos, né, que jogam videogame, que consomem muito a mídia, mas que não conhecem os jogos brasileiros, sabe? E alguns amigos que, tipo, jogaram, sei lá, um Horizon Chase da vida e não sabiam que o jogo era brasileiro, sabe? Tipo, eu joguei lá aquele jogo e tal, e não sabe. Então, assim, eu acho que é legal a gente, né, introduzir alguns jogos aqui. Acho que é legal a gente começar falando sobre os nossos favoritos, né? Porque, assim, a lista é extensa, não sei se a gente vai conseguir citar aqui, sei lá, todos, e talvez a gente deixe algum de fora, que seja um jogo super importante, super legal, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso gosto também. E, Coelho, fala pra mim, cara, qual que vem na sua mente, assim, cara, um jogo que... Não vem falar do Favela Wars, que aí... Não, o Favela Wars não dá pra jogar mais hoje em dia, né? Aí, tá aí, ó, mais uma pro nosso tema de preservação dos games. Caraca, esse podcast vai ficar ecoando na nossa cabeça pra sempre, né? Cara, mas um jogo que vem em mente quando a gente fala de jogos nacionais sempre é Chroma Squad. Eu amo Chroma Squad, é muito bom. Eu não sei se vocês jogaram, cara, mas uma das coisas que influenciaram muito a minha infância foi justamente Power Rangers, né? O estúdio, a Behold Studios, que já fez muitos jogos irados, que inclusive vocês devem conhecer, tipo Knights of Pen and Paper, Galaxy of Pen and Paper também, mas recentemente eles lançaram um que é na vibe ali de Overcooked, muito legal, chamado Out of Space, e tem pra Switch, Xbox, tem pra tudo, né, os jogos deles. O Chroma Squad é especial pra mim porque ele é um jogo Tactics que simula um estúdio de criação de um Super Sentai. Então, eles até fizeram parceria com a Saban, né, que fez os Power Rangers, e é muito legal porque, tipo assim, você tá dentro de um estúdio, os seus personagens, eles são atores que estão interpretando contra outros atores em lutas de Power Rangers, digamos assim, né? E aí, o seu objetivo é fazer um show super legal, né, um episódio super legal. Então, quanto mais acrobáticos e quanto mais malucas as coisas que você fizer, você vai ganhando certas pontuações ali de plateia pra deixar o seu jogo ainda mais interessante, usar golpes mais fortes e tudo mais, né? E à medida que você vai fazendo os episódios, a história vai se desenvolvendo como aquilo sendo, tipo, caraca, na verdade aquilo tem conexões com a realidade, né? Aquilo tá acontecendo de fato. E você vai evoluindo o seu estúdio pra ter novas técnicas. Então, daí a pouco você consegue, em vez de fazer um episódio simplinho, com poucos efeitos especiais, você tem mais efeitos especiais e coisas mais espalhafatosas que geram ataques mais espalhafatosos dentro do jogo também. E como o jogo é tudo baseado em comédia, é muito engraçado. Você lê as descrições dos itens, que são muito localizados, obviamente, pra nossa cultura. Então tem vários itens dentro do jogo que faz piadinha, tipo com chaves e outras coisas que permeiam a nossa cultura, né? É muito legal esse jogo, cara. Chroma Squad, recomendo demais pra todo mundo. Cara, eu nunca joguei e sempre que você fala, você já falou dele aqui em outros momentos, eu sempre fico muito curioso e eu vou tirar essa pendência, vou jogar. Não, você vai curtir. Se você gosta de Tactics, você vai curtir Chroma Squad. Acho que vou curtir sim. E o tema é, putz, é muito massa. É. Cara, eu vou passar a bola pro Lucas. Lucas, cara, qual jogo vem à sua cabeça, assim, que pra você não pode faltar numa lista dessa? Cara, tem vários bem legais. Eu vou citar um que eu joguei recentemente, foi final do ano passado, se eu não me engano. Pode citar 2 também, pode citar 3, você que sabe, cara. Você tá ficando à vontade. Esse não tá no Steam, na verdade ele só tá no itch.io. É o Bem Feito, não sei se vocês conhecem, é da Keb, a Carla, e tem mais o pessoal que trabalha no jogo. Eu vou dar a menor quantidade de spoilers possíveis, mas ele é um jogo meio vibe creepypasta. Ele basicamente é um jogo que roda dentro de um emulador que lançou no Brasil, fez um grande sucesso e desapareceu. Então tu literalmente abre um emulador meio que, tipo, um emulador de mentira, né? Um emulador desse Garotron, que é esse videogame. Garotron, que nome ótimo. É um nome ótimo. E aí tu abre esse jogo, que é o jogo chamado Bem Feito, dentro do Garotron, e ele é um jogo sobre um menino que precisa fazer tarefas no dia a dia e cuidar da casa dele, cuidar do jardim dele. E coisas estranhas acontecem. É isso que eu vou dizer pra vocês, eu não vou dar spoilers, mas eu curto muito esses jogos que tem uma vibe, às vezes, creepypasta, ou que te pegam de surpresa com coisas, às vezes, meio assustadoras, ou, sabe, só te pegam de surpresa no geral. Talvez uma comparação bem imediata pra pegar um pouco da vibe. Não sei se vocês três já jogaram Undertale. Eu sei que a Márcia sim, não sei se o Dan e o Coelho chegaram a jogar, mas tem umas vibes no Undertale, às vezes, meio creepy e meio assustador, meio tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Esse jogo, eu diria que ele é bem mais pesado que Undertale, mas ele tem essas coisas de te pegar de surpresa. E, cara, é fantástico, de verdade. Eu achei muito legal. E o nome é Bem Feito, só tem no itch.io. Então, se tu procura lá Bem Feito no itch.io, tu acha... É $1. Tá
Tá 2 agora. Ah, tá 2? Ai, obrigado por me corrigir. A inflação, né, cara? Então não vai dar. Pô, $2. Então, tipo, mesmo com o dólar a 10 bilhões ainda tá viável, né? E eu, de verdade, eu recomendo muito. Eu sinto que não tem tanta gente que conhece como deveria, então eu acho fantástico. E tem esse. E tem outro que eu acho que talvez seja mais conhecido, que é o Blazing Chrome, que eu acho incrível também. Seria minha outra recomendação, que é o jogo meio estilo Contra, bem inspirado em Contra, feito pelo Joy Mesh, que é muito legal também. Esse tá no Game Pass ainda, que é pra quem curte jogo tipo Contra, ele é bem difícil, eu pelo menos sofri bastante, eu achei muito incrível também. Então eu vou deixar essas duas recomendações. Cara, o Blazing Chrome tem uma trilha sonora fantástica, né, cara? Tem. Eu acho muito boa, assim, eu acho um grande destaque do jogo. E eu não vejo a galera comentando tanto da trilha. E eu acho ela muito boa, cara, muito boa. Tipo, às vezes eu quero ouvir só a trilha, assim, sabe? Porque eu acho ela realmente muito legal. Cara, eu não conhecia esse que você falou. Eu gostei muito da ideia de ser, tipo, um emulador, assim, né? Muito interessante, cara. Cara, a gente tava falando sobre esse lance de brasilidade. Tem muita referência legal. Tem muita, sério, muita mesmo. Então fica, tipo, uma recomendação bem forte que eu dou, porque eu acho que vocês podem curtir bastante, assim. Isso é meio pesado, assim. Então saibam que tem esse adendo aí. Eu mesmo fico, tipo, eita, calma. Que isso? O que tá acontecendo? Márcia. Ó, eu vou falar muito agora, hein? Porque eu vou puxar meu gancho de Dandara. Pra mim, Dandara é o melhor. Eu não joguei muitos, assim, que eu joguei até o final, de fato. Dandara foi o único que eu já joguei. E na época que eu joguei, eu fiquei extremamente obcecada em Dandara. E ainda por cima, porque eu tive o preconceito inicial com ele. Então, quando eu tive essa virada de ver o jogo e ficar, meu Deus, uau, é muito sensacional. Pra quem não conhece Dandara, eu vou explicar mais ou menos o que é. E do que eu explicar o que é, eu vou tentar passar pelos pontos que eu acho o mais incrível do jogo. Então, Dandara é sobre... A gente tem aí, tipo, uma distopia que a população tá sendo muito oprimida e tem, né, uma força que eles estão oprimindo as pessoas e o lugar tá meio deserto e tal, porque você não encontra muita gente pelo caminho. E a Dandara, ela surge... Tem um tempo que eu joguei, então eu não vou lembrar com detalhes da história. Mas aí a Dandara surge pra meio que libertar as pessoas e, né, trazer de volta uma paz nesse lugar. E pra mim uma das coisas mais interessantes do Dandara é a forma como você se movimenta no jogo. Ele é um jogo de plataforma, só que você não anda, você dá saltos entre superfícies. Então você é a Dandara e você tem tipo uma mira, que ela faz um círculo mais ou menos em volta de você, e você pode mirar pra parede ou superfícies que você quer ir. Você só anda no jogo assim. Então muita gente acha isso um pouco difícil no início, mas depois que você pega o jeito, é muito gostoso de você sair pulando muito rápido com a Dandara. E o golpe dela é mais ou menos da mesma forma, você atira de longe com essa mesma mira. E o visual dele é muito legal, ele é um pixel art muito bonito também. Ele é muito, muito legal. Pra mim, assim, é um dos melhores jogos de todos os jogos, não só de jogos brasileiros. É um dos jogos que eu mais gosto. Tá no meu top 10 jogos, talvez. Realmente essa parte de movimentação em Dandara é muito legal, porque ele é um Metroidvania, né? Esqueci de falar isso, verdade. Você tem caminhos pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra tudo que é lugar. E essa forma inovadora que eles encontraram de você se movimentar, pulando de uma parede pra outra, meio que fazendo um zigue-zague, teto, chão, parede, pra cima, teto. Você se movimenta muito rápido entre os ambientes, cara. E realmente depois que você pega o jeito, é muito satisfatório, né? Sim. Você sair zapeando pela fase toda. É como se não tivesse gravidade, porque a Dandara, ela tá no chão, e aí ela vai pro teto, e ela vai pra parede. E você consegue fazer isso muito rápido. Tem alguns cenários que gira, às vezes, conforme você vai andando, assim. A princípio, é um pouco confuso, mas depois que você pega o jeito, é muito legal. Pra mim, esse ponto, essa sacada que eles tiveram de fazer isso com a Dandara, assim, é um dos melhores cliques do jogo. E tudo dele é muito, muito lapidado, muito bem feito. E voltando pra questão que a gente tava falando mais no início, das representações brasileiras e tal nele, o que eu acho muito legal no Dandara é que ele tem todo um clima, tudo nele é referência brasileira. Como já seria, claro, se, né, fosse só ser um jogo feito aqui no Brasil, mas ele pega muitas coisas da nossa história. Então, a própria Dandara, ela é inspirada numa personagem real, que é a Dandara dos Palmares, que ela era mulher do Zumbi dos Palmares e ela era uma guerreira também. Então, a própria Dandara vem dessa personagem real, que foi uma pessoa que lutou contra a opressão também. Então, a gente já começa com um peso muito grande de representatividade em cima da personagem principal. Depois disso, a gente começa a ir pra alguns temas que dá uma pincelada pela época da ditadura, porque a gente tem essa opressão. Inclusive, um dos primeiros chefes, ele lembra um militar e, né, tudo que tá acontecendo, das pessoas não poderem se expressar artisticamente, e os artistas estão sendo perseguidos em alguma parte do jogo. Então, ele vai dando uma pincelada pela nossa história de uma forma bem sutil e bem escancarada também. A gente reconhece na hora quando a gente vê. Um dos exemplos, né, claramente eles fizeram para as pessoas reconhecerem como artistas e traço e tudo mais. Tem uma personagem que é aquela pintura da Tarsila de Amaral, né, que tem a perna grandona e meio corcunda
bunda e braços super alongados. E que eu descobri que não é um narigão. É um braço. Vocês sabiam disso? Sabia? Eu sabia. Eu achava que era um nariz enorme. Eu tô muito triste com essa revelação. É muito bom. E você fala com ela. Eu achei muito legal a forma com que eles representaram isso. E duas coisinhas que são bem interessantes. Os cenários no Dandara, mais no início, primeiro mundo, assim, ele tem muitos elementos de coisas daqui do Brasil. Então, por exemplo, as plaquinhas, essas placas azuis de rua, eu acho que praticamente o Brasil inteiro é isso, né? Elas estão pelo cenário. Tem uma parte que lá em Belo Horizonte tem muito uma cultura, né, de barzinho com mesinhas na rua e tal. Tem uma rua inteira só disso. Então, eles levaram isso pro jogo também. Tem uma parte do jogo que tem um barzinho. O bar tem um nome, muito nome de bar de Brasil mesmo. Bar do Carinhoso, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, né? E aí tem essas mesinhas, tem sofá no meio da rua. Então, assim, tem elementos de cenário que são coisas que a gente tá muito acostumado de fato ver na rua. E quando a gente vê isso num jogo, eu acho engraçado porque, assim, de forma muito consciente, eu nunca senti muita falta de representação. De forma consciente, falo, poxa, seria legal me ver nas coisas. Isso foi algo que é uma percepção que me passa às vezes. Mas quando eu joguei Dandara e eu vi essas pequenas coisas no jogo, eu falei, gente, é muito legal a gente ver algo que é, tipo, tão banal nosso e são coisas que não são bonitas, né? Tipo, um sofá jogado na rua não é bonito, mas é algo que tem uma identificação que a gente já viu. A gente fala, olha, o sofá da rua. E é engraçado de você se deparar com essas coisas que são rotineiras pra gente. Então tem muito disso no cenário. Isso é muito legal, de trazer esses pequenos elementos pra compor um universo. Uma coisa que eu queria acrescentar só sobre a minha experiência e quando vocês falaram da movimentação, né, que acho que é um grande elemento do jogo, que a primeira vez que eu joguei ele no Nintendo Switch. A impressão que eu tive vendo o trailer, assim, antes de comprar o jogo e tal, era que ele era um jogo que parecia ter sido feito pra celular. Eu acho que sim. A Long Hatch, ela fazia muitos jogos de celular antes de fazer Dandara. Eles têm um outro jogo super legal pra celular, que eu acho que não dá pra baixar mais, mas se chamava Magenta Arcade, que era muito irado. Esse eu não conheço. E a impressão que eu fiquei era tipo assim, cara, parece que essa movimentação foi feita pensando no touch, sabe? Pensando em não ser tão complexo de você ficar ali naquela manete invisível de uma tela de celular, sabe? Eu acho que eu vou estranhar de jogar no Switch e, pelo contrário, tipo, funciona muito bem você jogando no console. Você jogou pelo touch no Switch? Não joguei. É, porque eu lembro que eu tinha muita vontade de testar ele no touch, porque eu joguei pelo PS4, então... Ah, entendi. Eu queria ver se tinha diferença na sensação de jogar. Tá aí, eu vou testar depois. Eu sei que ele tem pra celular. Tem. Então, assim, eu não sei se ele foi concebido pensando nisso, porque a impressão que eu tive, né, quando eu peguei pela primeira vez, assim, e que fui olhar um pouco sobre o jogo, foi essa. E eu achei que fosse ficar esquisito. E não fica, na verdade, fica é muito boa, a movimentação é muito legal. Realmente é um baita jogo. Cara, eu queria citar o Horizon Chase, mas eu não vou me alongar muito. Esse é um jogo bem popular. Eu acredito que a maioria da galera que tá escutando aqui conhece o Horizon Chase, ou jogou no celular, ou jogou no PS4. Ele saiu em mídia física até pra PS4. Ele tem pra Nintendo Switch, ele tem pra tudo. Mas eu acho que é um jogo que ele sempre vale ser lembrado, principalmente pros fãs mais nostálgicos, assim, de jogos de corrida, que tiveram contato com os clássicos, né? Top Gear, OutRun. Ele faz uma homenagem, assim, explícita, né? A essa época dos jogos de corrida dos anos 90. E é um jogo muito bem executado, muito bem feito. Ele é da Quiris, né? Que é um estúdio super legal, super competente também aqui do Brasil. É lá de Porto Alegre. É verdade, lá de Porto Alegre. E, cara, ele tem uma coisa incrível, que a trilha sonora dele foi feita pelo Barry Leach, que é o compositor original do Top Gear, cara. Nossa. Tem uns tunes, assim, que claramente são pros fãs de Top Gear, né? É muito Sim. gostoso de ouvir, Por isso, cara. então, que eu ficava, nossa, é muito Top Gear. Faz todo sentido. Sim, mas agora. é muito Top Gear. Assim, pra quem não teve o contato, você vai curtir o jogo, porque ele é um jogo muito bom, sabe? É um jogo arcadezão, assim, de corrida. Lembra aqueles jogos de fliperama e tal. Mas se você tem o fator nostalgia, se teve contato com esses títulos no passado, na mesma hora vai ser uma injeção de nostalgia direto no peito, sabe? É um sentimento muito legal que eu tenho sempre que eu torno a jogar o Horizon Chase. Eu tenho ele em várias plataformas e sempre compro de novo. Inclusive, ele tá em promoção no Nintendo Switch. Eu acho que eu vou comprar ele lá, porque eu não tenho ele no Switch ainda. E eu acho que eu vou comprar acho de que ele novo. saiu na Plus do PlayStation, uma época. Eu acho que sim, mas eu tenho ele em mídia física. Quando ele saiu na mídia física eu comprei. E eu acho que deram na Plus depois, ou sei lá, não lembro a ordem, mas eu sei que eu tenho ele 2 vezes no PlayStation. Eu comprei ele no Nintendo Switch também, e eu já comprei ele de presente pra muitas pessoas, cara. Esse jogo é muito gostoso de jogar multiplayer também. Sim. A música que eles refizeram, a música do Top Gear que tá no jogo, que foi refeita, eu ouço direto, assim, pra trabalhar, pra me empolgar, pra fazer alguma parada. É muito boa. Muito bom mesmo. Mas assim, como falei, não quero me alongar muito. Esse é um jogo bem popular, assim, é fácil encontrar coisas sobre eles e tem muito jogo pra gente comentar aqui, né? A minha segunda indicação que eu queria fazer é um game chamado Rainy Day. Ele é um point and click que você joga direto no navegador e ele conta sobre um dia, né, de uma personagem
personagem que ela sofre de ansiedade e depressão, e ela tá enfrentando aquela crise de, tipo, estar completamente paralisada e não conseguir sair pra trabalhar, não conseguir pegar o telefone pra fazer uma ligação. E aí, nesse esquema do point and click, você vai escolhendo as opções de diálogo, sabe, sobre o que fazer pra ela sair daquela situação, e aí a história vai se desenrolando. É um jogo bem legal, bem simples, mas muito bonito, tem uma mensagem muito legal, e pra quem curte jogos assim mais diferentões, vamos dizer assim, ele é bem legal, cara. Eu não sei se vocês jogaram, se vocês tiveram a oportunidade de jogar. Eu nunca joguei, mas eu conheço, eu já vi muito falar sobre, já vi até imagens e vídeos, mas nunca tive a oportunidade de jogar ainda, de fato. Mas parece bem legal mesmo. É, ele é legal, cara. Ele não é muito longo, assim, então, tipo, você pega ali pra jogar, você abrir agora e quando acabar o episódio, você vai jogar e vai, provavelmente, numa sentada você termina. E é legal, vale a pena. Eu joguei hoje, antes da gente gravar aqui, que eu tava olhando os jogos e acho que... Sério? Sei lá, que eu falei, deixa eu ver. Aí quando eu vi que parecia ser uma coisa curtinha, eu sentei pra jogar. Então acho que 10 minutinhos eu fiz uma, entre aspas, uma run, mas eu acho que ele tem tipo 6, 7 finais. Então você pode jogar de novo pra ver as outras opções e tal. Vale super a pena. Total. Coelho, sei que você queria puxar uns jogos aí. Não, na verdade, eu queria saber do Lucas. Oi. Lucas, você tem algum jogo que você queria puxar, antes de eu puxar o meu? Se for jogo que já saiu, eu só queria recomendar, e talvez seja o mesmo, não sei, só queria falar que Kaze and the Wild Masks é maravilhoso. E eu queria falar de outro jogo que foi um dos meus preferidos de 2021 até então, feito por uma pessoa só, é o Red Ronin. Tá, acho que R$12 no PC, tá bem baratinho. Aí ele tá pra sair pra Switch também, ele é um jogo de turno tático, mas ele é um dash and slash que o Thiago chama, né? O Thiago é o desenvolvedor do jogo, o Thiago Oliveira. Ele é pixel art, visto de cima pra baixo, e tu controla, tipo, uma Ronin que tá, tipo, em busca de vingança. Então ele é, tipo, esse jogo de turno tático, mas ele é bem rápido. Quando tu se movimenta, o inimigo se movimenta, e tu tem que, basicamente, matar todos os inimigos quando tu anda em linha reta. Se tu chega no inimigo antes de ele chegar em ti, tu basicamente mata ele, né? Tu corta ele, assim. Caraca, eu tô olhando o visual do game aqui, a jogabilidade, ele tem um quê de Katana Zero, que foi um jogo que eu amei, E assim. Hotline Miami. São dois jogos que ele se inspira muito, tem uns intervalos entre missões que é igualzinho a casa do personagem do Katana Zero, tipo, não esteticamente, mas a vibe é bem parecida, né? O Thiago fala que foi uma inspiração, e na TV tá falando sobre um assassino de máscara que está aterrorizando a cidade. Caraca. Porque o Thiago também é muito fã de Hotline Miami, então ele quis fazer essas homenagens pra esses jogos. E fica muito Massa claro demais. quando a gente vê a referência. Esse jogo parece iradíssimo. Massa demais. Fala, Coelho. Cara, tem vários, né? É difícil da gente listar todos aqui. Mas acho que vale a gente dar uma passada, né, cara? Pelo menos em alguns, assim, que a gente não falou. É, com certeza. Assim, tem um que ele é bastante especial pra mim. Ele é o Aritana e a Pena da Arpia, que inclusive hoje em dia os desenvolvedores eles estão fazendo o segundo jogo, que se não me engano era pra Xbox One que eles estavam desenvolvendo, eu não tenho certeza se já lançaram, que é Aritana 2 The Twin Masks. E esse jogo, você controla um índio, a jogabilidade dele é tipo um Donkey Kong, e as moedas, as bananas do Donkey Kong, no caso são guaranazinhos, eu acho muito fofo isso dentro do jogo. Só que ele é muito especial pra mim porque a jogabilidade dele é muito gostosa, cara, e você vai pegando umas runas dentro do jogo, você vai encontrando com diferentes espíritos da floresta que conversam com você, e é muito legal, cara, e o empenho dos desenvolvedores pra esse jogo é muito, muito, muito bacana, principalmente no segundo, cara, que é muito impressionante, assim, você vê os visuais do jogo, ele lembra um pouco Zelda, assim, no sentido de que você tá explorando templos e resolvendo puzzles, e as suas flechas têm habilidades diferentes, tipo, tem uma flecha que você lança ela e você controla ela em primeira pessoa, tipo o que eles fazem agora no Immortals Phoenix Rising, só que esse jogo é bem antes, né, do Immortals, e aí você consegue atingir certos objetos que vão mover partes do seu templo ali, você vai conseguindo explorar aquilo, ou então você usa isso como um dash mesmo pra chegar em plataformas mais longes e tal, porque você vai junto com a flecha, enfim, o jogo é muito legal. É o primeiro, o segundo eu não joguei, né, mas cara, tem um outro também que a gente até tava falando em off, que é o Dogurai. O Dogurai, ele é um jogo, dessa vez com escopo visual bem menor, assim, mas caraca, ele é muito caprichadinho e redondinho, onde você é um cachorro samurai, por isso Dogurai. Maravilhoso. Isso é uma das melhores coisas, um cachorro samurai, é muito bom. Sensacional. E tipo, a estética dele é toda de Game Boy, então você tem aquele visual meio monocromático, digamos assim, com shades de verde, né? Ou diferentes fases tem diferentes cores que você pode escolher ali. Você chegou a jogar um pouquinho também, né, Márcia? Eu joguei e tava justamente eu e o Coelho falando dele, porque eu gosto muito desse tipo de jogo que é um jogo de relaxar. Ele é curtinho, né? As telas dele são bem curtinhas e os inimigos, esses inimigos de você dar 1, 2, 3 golpes, e tem alguns chefes. Então, assim, eu gosto muito de todo o conceito dele, de tanto ser um cachorro samurai, quanto o jeito que você joga. Eu acho um jogo bem gostosinho de jogar. Eu não terminei, o Coelho terminou, ele me falou
que dá pra terminar numa sentada, então eu acho isso super legal também, porque combina muito com esse jeitinho do jogo. Eu acho ele bem legal, e o visual é muito bonitinho também. É, com certeza. Ele é tipo uma plataforma meio na vibe de Mega Man, só que sem você ganhar a habilidade dos inimigos e tal. Mas é bem legal, cara. E um que foi um comfort game meu durante um tempão, é um puzzle game chamado Warlock's Tower, que também tem pra mobile e pra consoles e tudo mais. A mecânica básica dele é que você tem, tipo, 3 vidas, e você tem que chegar até o final da fase. Só que cada passo que você dá, você perde uma vida. E aí, à medida que você vai dando passos, você coleta gemas que te dão mais vida. Então você tem que escolher certinho aonde que você vai pra pegar as gemas certas e conseguir chegar até o final da fase, sabe? E é bem gostosinho também o jogo, o level design dele é muito bacana. Recomendo bastante. Warlock's Tower. Massa. Cara, a gente tá se encaminhando pra nossa reta final aqui, mas eu queria dar uma passada em alguns jogos que eu acho que vale a gente citar. Um deles é o Knights of Pen and Paper, que o Coelho já citou, né? Que ele é um jogo que homenageia RPGs de mesa, inclusive com direito a mestre lá, né? Tem um mestre contando a história. Isso é muito interessante, esse jogo. Ele é bem legal. Outro que eu queria comentar é o Tropicalia. É um jogo que saiu no ano passado e ele lembra muito aqueles RPGs de Game Boy Color, cara. Ele, inclusive, tá concorrendo a jogo do ano no Cubo de Ouro. E outro que eu acho legal a gente citar também é o jogo do 99 Vidas, que, inclusive, o pessoal já gravou aqui com a gente. Um beijo pro pessoal do 99 Vidas. E é um jogo muito legal, cara. Muito bem feito, muito bem realizado. E acho que vale a gente, antes de fechar também, comentar sobre os jogos que saíram esse ano, né? O Lucas citou o Kazi, né? Kazi and the Wild Masks. Eu reforcei aqui a qualidade. Lucas, você disse que você fez 100%, cara. Eu não fiz os speedruns, né? Mas fora isso, eu peguei tudo. Caraca, é muito difícil esse jogo, cara. Pior que eu morri muito. Eu não fiz também, na verdade, as medalhinhas de tu não tomar dano, né? Mas, tipo, eu realmente fui atrás de tudo, porque, cara, eu gostei demais desse jogo, demais, assim. Pra quem é fã de Donkey Kong, jogo assim desse estilo, eu acho que é imperdível. Cara, eu achava o Crash difícil, e aí eu joguei esse daí e eu fiquei, mano do céu. Foi mais fácil jogar o Crash 4. Mas é muito bom, cara, recomendo bastante. Gente, também. Toda vez que alguém fala desse jogo, todo mundo tá elogiando muito ele. Eu tô super assim, porque eu gosto muito de Donkey Kong, menos aquele Donkey Kong lá. Nossa, é muito bom. Aí todo mundo fala assim, nossa, esse jogo é muito difícil. Eu fico, gente, não é possível um negócio bonitinho, fofinho desse? Absurdo. É difícil, Márcia. Mas um dia eu vou tirar a prova. Não, e a Lenda do Herói, né, gente? Esse aí... Pô, a Lenda do Herói é muito legal também, cara. É muito criativo, muito legal. E é gostosinho de jogar também. E você vai ouvindo as músicas que o narrador vai cantando, ó, junto com a melodia que tá tocando no fundo, né? À medida que você vai batendo, tipo, nos monstros, aí ele canta alguma coisa sobre o monstro que você acabou de matar. Ou se você fica parado olhando na frente do monstro, ele faz alguma piada, né? Sempre naquela ciranda, cantando aquela ação que você tá fazendo. É muito legal também. Muito legal. E o último que eu queria citar aqui, cara, que eu acho que vale a gente comentar, é o Wonderbox, que saiu recentemente pro Apple Arcade. Ele é exclusivo do Apple Arcade, o que é uma coisa que eu não considero tão legal, né? Porque não é todo mundo que tem acesso, assim. Eu conheço muita gente que até tem iPhone, mas não paga o Apple Arcade. Mas se você tem um iPhone, eu recomendo. Ele é um jogo do mesmo estúdio do Horizon Chase, né? Da Aquiris. É um jogo muito legal, cara. Ele é tipo um RPGzinho, assim. Lembra um pouco, visualmente falando, o Captain Toad, que tem aquela coisa de você virar, assim, ele é tipo um dioramazão. Um dioramazinho, né? A arte desses games impressiona, né, cara? Sim. O jogo é muito lindo. É muito bonito e ele é bem divertido, cara. De vez em quando eu pego o celular, fico jogando, assim, né? Pra tentar habilitar novos visuais e tal. E, cara, é um jogo bem legal. Vale a pena conferir. Nossa, de verdade, dá vontade de você ficar só olhando pra ele, assim, porque é muito, muito bonito. Muito bonito. E ele tem modo foto, né? Aí eu fico tirando fotinho ali. Deixa eu tentar tirar uma foto aqui. Muito bom. Cara, agora sim a gente vai encerrar aqui esse episódio maravilhoso sobre games brasileiros, a magia dos games brasileiros. Queria agradecer muito a presença do Lucas. Cara, muito obrigado por ter topado participar, por ter disponibilizado um tempo aqui. A gente enfrentou uns probleminhas aqui, né? Caiu a internet, faltou luz na casa da Márcia, mas o episódio saiu, cara. Gatinho tirando o cabo de rede. Meu Deus, o que aconteceu? Não é mesmo, Hoje é real, não, aconteceu isso. Aconteceu isso de verdade. É real. Mas, cara, conta aí pra galera onde o pessoal encontra seu trabalho, suas redes sociais e, mais uma vez, obrigado. Que isso, eu queria agradecer o convite, muito obrigado, eu espero que tenham curtido a participação, eu gostei bastante de participar, então podem me chamar mais vezes. Vamos chamar, portas abertas, cara. E pra conhecer onde eu trabalho, meu trabalho é no youtube.com/nautiluslink, a gente faz vídeos de vários jogos, inclusive alguns dos jogos que a gente citou aqui, tem vídeo lá no canal, e também no twitch.tv/nautiluslink, que a gente faz lives, grava podcasts também, e a gente também fala de alguns jogos que a gente citou aqui. E, de novo, muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite e gostei bastante de gravar com vocês, então fica o meu agradecimento aí. Estou de coração quentinho. Valeu, cara, muito obrigado a depois você. dessa declaração. A gente que agradece a declaração com essa voz aveludada.
Muito obrigado mesmo, meu querido. Foi demais gravar com vocês hoje. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui com mais um Final Level Cast quentinho, saindo do forno pra vocês não ficarem sozinhos aí na pandemia. É isso aí. Então, não esqueça de dar o followzinho lá no Spotify ou no agregador que vocês utilizam por aí, não, Dan? Exatamente. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá sempre aqui, né? Essa dinâmica que a gente fez hoje de responder as perguntas, né? Isso tudo parte de interações lá no nosso grupo do Telegram, como a gente já falou. Então o link tá sempre aqui na descrição pra você mandar suas recomendações, né? Entrar lá, comentar, interagir com a gente. Também, se você quiser deixar alguma reclamação, vocês podem ir no @RicardoNauts e mandar qualquer mensagem lá pra ele, que ele vai atender você com todo o carinho do mundo pra ouvir, mas é só pra reclamação, tá? Pode reclamar à vontade lá. É o nosso saque, tá? Nosso serviço de atendimento ao cliente ali pra reclamações, @RicardoNauts. Fiquem à vontade, tá? Exatamente. Gente, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Obrigado, Lucas. Obrigado. Beijo, Márcia. Beijo, Coelho. Beijo, Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu! Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.